expectativa era enorme, a maior parte da expectativa. Tratamos sempre de sermos abençoados no encontro dessa natureza. Carregávamos essa expectativa e pudéssemos também estar a par de cada evento que poderia estar lá acontecendo. Havia uma expectativa. Nós fomos lá para um reavivamento. Um reavivamento, como sabemos que é algo que já existe e nós só fomos reavivar aquilo que nós já temos, aquilo que nós já recebemos, já temos aprendido aqui no nosso tabernáculo, na Palavra de Deus. As expectativas eram maiores, aprender dos outros irmãos, eram várias nações, então as expectativas eram de aprender com os outros irmãos das outras nações, dos outros países. Então era ver a manifestação de Deus naquele encontro e reavivar aquilo que já existe. O nível mesmo era tão grande do tal evento que para só como citar como um pequeno exemplo, se calhar podemos pensar que somos nós que estamos a sair aqui onde não há muita coisa assim, mas teve um convite de um pastor dos Estados Unidos da América que, quando viu como que estava organizado o local do culto em si, ele também colocou uma grande admiração, tratando de pastores que estão a sair de países do primeiro mundo, mas da forma que eles estavam preparados, organizados. Foi um grande evento, de fato, e eles estavam muito preparados e não havia necessidade de alguém sair ou para procurar onde comer e tudo mais. Tinham comida bem preparada, confeccionada, tinha grupo de irmãos na cozinha, grupo de irmãos a guarnecer as viaturas, grupo de irmãos na parte das casas de banho, limpeza e tudo mais. Houve um grande envolvimento em todos os irmãos e houve mesmo muita coisa que acabamos saindo mesmo admirado, acabamos saindo ver como é que eles têm até o nível mesmo que eles podem organizar. Os testemunhos que estavam sendo dados eram testemunhos grandes, eram menções de coisas grandes. Estamos a falar de, se falasse de um testemunho sobre dinheiro, falava-se de quantias muito elevadas, viaturas de grandes quantias de dinheiro. Estamos a falar viaturas avaliadas em talvez 30 e tal milhões de meticais. Então, aqueles testemunhos que eles davam não eram testemunhos de coisas que talvez, digamos, estamos a ouvir online, sem ver as coisas que eles estavam a falar, as viaturas. Nós saíamos para fora e víamos as viaturas lá fora. E uma coisa que eu via impressionante era do jeito que as pessoas eram humildes. Quando aproximasse de alguém, talvez que está a apontar uma grande viatura de alguém, você aproximava a pessoa chegava, te abraçava com um amor mesmo, você sentia que essa pessoa está sendo sincera ao te abraçar. Então havia uma humildade da parte das pessoas quando você fosse ter com elas diretamente. Poderia você notar o parque dos irmãos, as viaturas estavam estacionadas lá. Na nossa província, na nossa província podemos dizer que os carros do segundo ou do terceiro grau é que estão a usar nossos governantes aqui em Tete. Porque tem carros ali de muito dinheiro e eles, com aquilo que diz que Deus dará o desejo do seu coração, eles repetem essa parte. E ali, no meu entender, ou numa das expectativas que eu tenho nisso, é que isso também seja aplicado nas nossas congregações aqui em Moçambique. Estamos a lutar com esse tipo de demônios que dizem que as pessoas que vão na igreja só vão para aproveitar, os pastores vão aproveitar para roubar e tanto como os crentes, quem vai na igreja é porque ele é pobre. Mas essa narrativa chegando, na qualidade estão aqueles irmãos, pode não ter nenhum efeito. O que eu pude aprender é que nós não devemos limitar a Deus por causa de
nossos pensamentos, ou talvez nossa cultura, o meio em que nós estamos, nos limitar e dizer que não, porque eu estou assim, então eu tenho que permanecer assim. Em todos os sentidos, seja no sentido espiritual, natural, seja no emprego, seja na saúde. Então, eu aprendi que Deus, Ele é capaz de abençoar alguém acima das suas expectativas. Quando você é leal a Deus, sempre Deus nunca esquece isso. Ou podemos dizer que foi um dos testemunhos de um dos irmãos que está lá, um dos pastores, creio que é mais rico também, que falava-se de ser um bilionário. O que espero não uma expectativa de ser um bilionário ou de imitar ser um bilionário, mas de termos condições próprias para que não pudéssemos estarmos a mendigar. É uma das expectativas que carrego enorme, que se calhar como crente eu vou lutar para isso, menos para não seja um crente mendigo, mas que seja um crente que você sabe que o mesmo Deus que está a servir o branco é o mesmo Deus que está a servir o negro. O mesmo Deus que está a servir o irmão que eu admiro é o mesmo Deus que eu estou a servir. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar e por estarmos aqui de volta. Queria aproveitar e agradecer a cada um de vocês pelas vossas orações que fizeram a nosso favor quando viajamos para Maputo, como é do vosso conhecimento, de que saímos na sexta, na semana passada, e voltamos ontem. Só dizer que Deus abençoe a cada um de vocês pelas vossas orações. Quero acreditar que foram muito úteis. Agradecer também os irmãos que foram conosco. Estávamos com o pastor Mazzini, com a irmã administrador Estevão, irmão Dimo. Foi uma boa viagem, uma boa experiência, uma grande descoberta, e descobrimos que a cidade é vasta. Matola também é uma cidade muito grande. Tivemos a oportunidade de passear por alguns dias e não foi possível de cobrir, de visitar todos os bairros. Mas a verdade é que há muita gente, como já teríamos dito, que aproxima aproximadamente 3 milhões de habitantes. Só a necessidade maior, a necessidade é gritante. Tentamos assim sentar de raspão para ver aproximadamente quantos tabernáculos seriam necessários. Descobrimos que seria necessário minimamente, digamos, o mínimo 22 tabernáculos, sem incluir outros bairros. Só pode-se ver que a necessidade mesmo é maior. Depois de termos passeado e ver como que é, como que não é, acabamos de pensar que talvez ainda vamos ter que ver como mesmo fazer, mas a única maneira pela qual seria, digamos, abrangir rapidamente as duas cidades seria mesmo usar o sistema de cruzada, como nos tempos do profeta,
sabem que eles iam numa determinada cidade, procuravam um lugar para alugar ou para levantar tenda e depois começavam com as suas publicidades. Só achamos que talvez para ajudar Maputo e Matola o mais rápido possível e também como que lavar as nossas mãos para que o sangue deles não esteja sobre as nossas mãos. A única via para podermos abranger a muitos seria mesmo procurarmos um estádio, procurarmos um sítio que talvez possa abrigar 30 mil, 40 mil, o mínimo talvez uns 10 mil. E ali começarmos a fazer a nossa publicidade através de todos os meios possíveis. E seríamos também obrigados a termos que alugar mais bombos, no mínimo uns 10 mais bombos, para termos que carregar as pessoas. Teríamos lugares bem indicados para aqueles que querem estar no encontro, onde os mais bombos podiam parar e carregar as pessoas para o tal lugar que vamos usar para o efeito. E precisaríamos também de ter que carregar alguns irmãos, porque será um ambiente de tratarmos com os descrentes. Só íamos precisar de um bom número de irmãos que poderiam ajudar, talvez, nas canções, que poderiam ajudar muito. E ali começávamos já o nosso encontro. Tentarmos ajudar as duas cidades para que saiba onde nós estamos, para que saiba o que está prestes a acontecer, para que saibam o que Deus fez, qual é o passo a seguir. Se as pessoas iam querer ou não, dependia já de Deus, mas teríamos lavado as nossas mãos e realmente imaginamos que talvez se conseguirmos uns 10 mil de uma só única vez e pregar para elas, certamente não vai faltar talvez 1000 ou no mínimo 500 almas. Só vimos um lugar aí que esperamos negociar, que pode entrar até 15 mil, se a memória não me falha, na cidade mesmo, na Baixa. Seria o melhor lugar, porque ali na Baixa, digamos na cidade, mora muita gente, está cheio de prédios residenciais. Só esperamos que o Senhor bom Deus nos ajude e ainda pedir as vossas orações, porque a jornada ainda é longa, vai acarretar mesmo custos. Mas para termos que, digamos, caminhar e pegar os outros que começaram talvez há 40, 30 anos atrás, precisamos de uma agitação desta natureza. E as vossas orações são necessárias porque é uma batalha. Como dizíamos os irmãos aqui na sexta-feira, de que foi mesmo uma batalha sangrenta quando estávamos lá, tentando ver onde começar, o que fazer mesmo. E quando se decidiu que esta seria a melhor via, o diabo já havia
começado, mas acabou agudizando a pressão no lugar onde estava hospedado, no hotel onde estava hospedado. Logo que os irmãos que estavam conosco saíram, me deixaram aos sós, os diabos me visitaram, me abalaram bem, tinha que levantar e orar com muita força no hotel. Quero acreditar que os vizinhos provavelmente devem ter me ouvido, que os diabos queriam me lançar do andar em que eu estava, com o intuito de que se você saltar daqui, o Senhor vai amparar e as pessoas vão saber que realmente há uma mensagem enviada por Deus, e aquilo estava sendo propelado em minha mente. Só tinha que lutar contra aquilo, e finalmente, quando citei a escritura que o Senhor citou, dizendo que está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus, é quando os ventos e os diabos, a atmosfera diabólica que estava no quarto começou a dissipar-se. Só é uma grande luta. Os diabos estavam como que bem sossegados, como macacos ou macaquinhos que estão na machamba do dono, relaxado a comer, e subitamente o dono aparece. Só continuem a orar por nós. É uma batalha. Talvez o crente possa ter essa revelação de saber que isto aqui não é piquenique, não é brincadeira. É uma batalha de almas. Resgatar almas ou arrancar almas nas garras do diabo. Digamos, um vaso em que o diabo vinha usando para beber, para prostituir, para fazer tudo que se faz, e no instante você vem para apoderar-se deste vaso e o diabo não tem mais acesso. O diabo fica bem zangado, faz tudo ao seu alcance para continuar ainda a usar o seu instrumento. É como que arrancar talvez uma carne nas garras de um leão ou crocodilo. Não é fácil, é uma luta sangrenta. Só orem por nós, não nos esqueça. E ali naquela oração, depois de termos falado com os irmãos, eu dizia ao diabo que nem se você me matar aqui, seja lá quem for, que tipo de diabo, se são diabos tradicionais ou internacionais, seja lá quem eram, eu dizia-lhes que nem se vocês me matarem, o assunto já foi falado, o que nós vamos fazer. Os irmãos que vão ficar vão dar a continuidade do trabalho. Só é uma batalha. Vou ler no livro de Romanos 10, onde estamos a ler, talvez ir diretamente para poupar o meu tempo. Versículo... vou começar no versículo 14. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Parece que está a ir ao encontro com essa situação de Maputo. E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formoso os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Esta é a única maneira pela qual as pessoas podem crer quando ouvir a palavra ser pregada.
Talvez dizer que você não tem direito, digamos, divino para acusar alguém sem que tenha pregado para ele em primeiro lugar. Me refiro a acusar como um descrente, independentemente da condição em que a pessoa se encontra. Não se lembram daquela prostituta de Samaria, de renome? Mas quando ela foi pregada, ela mudou. Só esta prostituta, este seu familiar, este seu colega, vizinho, não lhe acuse até que tenha pregado, testificado para ele. Porque quando você testifica é quando a pessoa mostra as suas cores. Antes de você testificar não tem como, digamos, saber quem é de concreto. A palavra é que faz separação, quando Deus separou as coisas no princípio. Oremos. Ó Pai Celestial, o Deus dos deuses, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, aquele que prometeu dizendo que eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha um dia grande e terrível do Senhor. E ele converterá corações dos pais aos filhos e corações dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Senhor, esta é a mensagem, é a única verdade que conhecemos, que estamos a tentar levar para os nossos irmãos. Dê-nos graça, dê-nos todos os meios necessários, saúde necessária para termos que falar com qualquer homem, para que no dia do juízo o seu sangue não esteja sobre as nossas mãos. Aqui estou mais uma vez, te peço que coloque as palavras propícias em minha boca. Santifique-me, ó Pai, para o trabalho que está em minha frente, enquanto que vou me esforçando como humano para falar desta promessa do dia. Falando, ó Deus, a respeito deste pensamento, fé mental, e tentar mostrar qual é a fé que Deus respeita. Entrego este momento, Pai, nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Lembro que no último vídeo ainda estávamos a falar a respeito da fé mental. E vou dar continuidade lendo algumas citações aqui. Nesta mensagem, o único lugar de Deus, o lugar provido por Deus para a adoração. Ele diz: eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entender. Mas, amigos, escute, nós temos que permanecer na presença do Filho, na presença do Sol, na presença da luz, até amadurecer. Talvez estava a falar com alguns irmãos que haviam viajado para Zimbábue e explicavam o tempo que eles já acabavam nos cultos. Às vezes saíam 6 horas de manhã, talvez para vir 0 hora. Foi uma boa experiência. Acho que gravaram alguns irmãos aqui, o pastor Bento, a irmã Guida, vão colocar para um testemunho que talvez pode ser útil também para nós. E ele diz: mas amigos, escutem, nós temos que permanecer na presença do Filho. Temos que amadurecer. A nossa fé não está madura. Intelectualmente estamos ouvindo a mensagem que Deus nos deu e vendo os sinais que Ele nos mostrou.
e provando isso pela Bíblia como sendo isso. Mas, como a igreja precisa permanecer em sua presença até que ela amacie, sabe, e fique doce no espírito para que possa se banhar. Só precisamos de mais tempo na presença do Senhor. Porque a maioria das pessoas já tem uma fé intelectual. Até pode-se ir longe com a fé intelectual, pode até se pregar. Mas a diferença aqui é de que você não terá graça de produzir as promessas de Deus. Você crê em Deus e diz que crê em Deus e não recebeu o Espírito Santo. Há algo errado com sua fé. Porque Deus está sob a obrigação de dar a todo crente que se arrepende e é batizado. Está sob a obrigação de dar o batismo do Espírito Santo. Ele está mais disposto a dar isso a você do que você a receber. Isso mesmo. Então, há algo errado em algum lugar. Você só tem uma fé mental em vez de uma fé do coração. Pois Deus está sob a obrigação de cumprir sua palavra. Só Deus está sob a obrigação para cumprir com a sua palavra. Mas Ele não está obrigado para cumprir a sua palavra com alguém que só crê mentalmente. Ele cumpre a sua palavra quando você querer de coração. Bastando você chegar onde crê de todo o seu coração, alguma coisa tem que acontecer. Você já atingiu o território onde tudo é possível, onde foi dito que tudo é possível para aqueles que creem. Não os que creem na cabeça, mas os que creem de coração. Tudo é possível. Bastando você conseguir levar a sua fé para ser uma fé que vem de coração, o assunto está encerrado. É aqui onde nós dizíamos, queridos irmãos, que quando as pessoas vinham nos encontros naquelas cruzadas, milhares de milhares, talvez o profeta estaria a lidar aqui com fila de oração. Logo que aparecesse alguém dentro da audiência que cresce de coração, o profeta, o anjo do Senhor, a coluna de fogo saía do púlpito para ir lidar com aquela pessoa que creu no coração, que creu de coração. Só logo que você creia de coração, o que você pediu, você será dado. Eu estou a achar este pensamento sendo muito vital, porque é ali onde jaz o maior segredo. E o profeta diz que haverá um grande desapontamento no dia de julgamento, no dia de arrebatamento. Porque há quem pensa que ele crê, sem saber que a fé que ele está usando é uma fé mental. A fé que está guiando é uma fé mental. E quando chega o dia do arrebatamento, somente aqueles que têm fé proveniente do coração é que serão tomados. E todos aqueles que usarem a fé mental ficarão. E talvez alguém pensava que crê, sem saber que a sua fé era limitada nesta fase de fé mental. E você será desapontado. Ou mesmo, digamos que alguém morre e acha que é crente. Pode fazer anos a crer no Senhor mentalmente. E chega no final da jornada, a ser repudiado redondamente, porque a sua fé não era uma fé proveniente da alma, do coração. É ali quando alguém pede alguma coisa a Deus,
não consegue concretizar, não consegue continuar a querer até que a coisa se torne uma realidade, porque é uma fé mental que não move a Deus, porque Deus é movido com uma fé proveniente do coração. Quando você crê de coração, imediatamente alguma coisa tem que ser feita. É aqui onde nós dizíamos que Deus está mais interessado em nos abençoar, mais interessado em nos encher com o Espírito Santo, mais interessado em nos dar tudo que nós pedimos, tudo que nós almejamos, tudo que nós procuramos. Deus está mais interessado até ultrapassar o interesse que nós temos. Todavia, para Ele nos dar, precisamos de querer de coração. E ali realmente precisamos de tamanha graça para que Deus nos ajude para podermos querer de coração. Porque se não querermos de coração, não vamos em nenhum lugar. As coisas não serão possíveis para nós. Tudo se torna possível quando queremos de coração. É ali onde tudo se torna possível para nós. Que o Senhor me ajude para que eu creia de coração. Que Deus lhe ajude para que você também creia de coração. Quando crer de coração, você terá graça de receber o que você pede. O profeta falando aqui nesta mensagem, contendendo, ele diz aqui, Paulo estava aqui embaixo, no reino natural, com seu PhD, doutoramento em filosofia. Vê? Ele não sabia, ele tinha uma fé intelectual, mas não tinha uma fé divina. Há uma grande diferença entre eu ter uma fé intelectual e uma fé divina. É aí que vocês, meus amigos batistas, falharam em prosseguir. Vocês obteram a fé intelectual por isso, mas tem que ser uma revelação divina de Jesus Cristo para você, que vem diretamente do coração. A fé intelectual não é suficiente. Isso é bom, mas apenas o leva ao Espírito Santo. A fé intelectual é simplesmente um guia que vai ajudar para que a coisa caia no seu coração. É um caminho pelo qual você vê a palavra, crê na palavra e deixa a palavra descer no coração. Mas se você limitar só por querer mentalmente, você não vai em nenhum lugar. Agora, você pode ter uma fé intelectual ao ouvir a palavra e percebê-la na sua mente e aceitá-la nessas bases. O que é fé intelectual? O que é fé intelectual? Mas a fé da qual Jesus estava falando em São João 5,24, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna. Isso não vem da fé intelectual. Isso vem da experiência de novo nascimento. Na maioria das vezes, intelectualmente, as pessoas dizem, eu assim, levantei a minha mão, eu creio em Jesus, portanto já tenho vida inteira. Não, é querer de coração. Está a ver como que haverá um grande desapontamento? Muita gente que talvez acham que crê em Deus, vão descobrir e naquele dia vai dizer, eu levantei a minha mão. Pode ter levantado a mão, mas não creu de coração, isso não será reconhecido. Deus reconhecerá quando
a coisa entrar no coração. É ali onde as escrituras dizem, se alguém olhar numa mulher e cobiçá-la no coração, isso já é pecado. Mente como mente, muita coisa pode voar, mas sem nenhum registro. Meu Deus, ouvindo a palavra, eles receberam fé intelectual. Fé intelectual. Agora, isso é até onde metade da igreja chega. Meu Deus. Ou mais. Deus nos ajude, por favor. Fé intelectual. Deixa eu citar isso de novo. Ouvindo a palavra, eles recebem fé intelectual. Fé intelectual. Agora, isso é até onde metade da igreja chega. Ou mais. Fé intelectual. A maioria das pessoas só crê intelectualmente. E não tem graça de querer de coração. Só limita por querer a palavra. Assim está escrito. Assim é palavra, assim. E ele concorda intelectualmente. Mas quando chega-se um momento em que as coisas são impossíveis, bastando só para você ver que está sendo guiado pela fé intelectual, vê-se, talvez vou tentar colocar desta maneira, da minha maneira de ver. Só eu que estou a dizer, não tenho citação ainda até aqui. Mas digamos que você está a pedir algo a Deus e aquilo supostamente é algo difícil de se fazer. Se a sua fé intelectual vai arrazoar, se aquela doença cientificamente foi provada que esta doença não é doença que se resolve, não é doença que tem cura, você vai ser limitado a aceitar o que intelectualmente foi provado. Porque você está a usar o intelecto. Mas se você está a usar a fé proveniente do coração, o seu intelecto não tem nada a ver com aquilo, porque as escrituras dizem que eu sou o Senhor que curo todas as vossas enfermidades. Portanto, você vai tomar, se você crer de coração, vai tomar o que as escrituras dizem, não vai tomar o que o arrazoamento diz. Acho que clareia um pouco. E ele diz aqui nesta outra mensagem, separação da incredulidade ou do incrédulo. O que é isso? É uma pessoa tentando querer para ser salva. Isso é fé intelectual. A palavra produzirá fé intelectual, mas Deus tem que produzir os resultados. Quando a palavra desce no coração, já é Deus no coração que produzirá os resultados. Agora, se sua fé está na sua mente, isso não é muito bom. Coloque sua fé aqui embaixo no coração. Deixa sua mente raciocinar isso e dizer, bem, agora, vamos ver, está vendo aquilo que eu estava dizendo? Isso, o médico disse isso, e a mãe disse isso, e o pai disse isso, o pastor disse isso. Agora, isso é fé intelectual. Eu creio na Bíblia. Sim, Senhor, acho que está certo, mas você sabe que você está tentando raciocinar. Isso é fé intelectual. Mas quando sua fé sair do reino intelectual, o Espírito Santo a coloca na alma e no coração, você nem sequer pensará nessas coisas.
Está a ver? Quando a sua fé é proveniente da alma, você já não arrazoa, não olha quão impossível a coisa é. Imagine aquela mulher que tinha fluxo de sangue. Ela se aproximou com Jesus, aproximou-se a Jesus resoluto de que se eu fazer assim, assim, terei um resultado desta maneira. E ela não contou os anos. Se tivesse arrazoado, podia ter pensado, quantos anos eu estou nesta situação? Será que só pegar a orla dele pode funcionar? Ela podia ter arrazoado, mas ela não usou arrazoamento. Ela simplesmente usou a fé. E a fé não tem limite. Não tem nada se a coisa parece difícil ou impossível. A fé vai diretamente e adquire o que é requerido. Estamos em perigos aqui, queridos irmãos, se não vermos bem as coisas aqui. Precisamos da graça de Deus para que o Espírito Santo tome as coisas de Deus e as coloque nos nossos corações, para que isso seja algo que vai nos ajudar, que vai nos levar para outro lado, que vai nos ajudar para produzir as promessas de Deus. Veja como ele coloca isso. Mas quando sua fé sai do reino intelectual e o Espírito Santo a coloca na sua alma e no coração, você nem sequer pensará nessas coisas. Nem vai pensar se esta doença é incurável. Nem vai pensar quanto tempo a doença ficou. Nem vai pensar quão difícil é conseguir um emprego. Você vai pedir e vai querer. Você nem vai pensar quanto tempo você ficou orando, procurando, pedindo a Deus para lhe abençoar, talvez para lhe dar o fruto do seu amor. Você não vai pensar nessas coisas. Abraão não pensou nada. Abraão nem pensou da sua velhice. E ele simplesmente creu, porque era a palavra de Deus que havia lhe prometido. É onde devemos chegar, queridos irmãos, onde tomamos a promessa de Deus sem arrazoar, sem colocar nas nossas balanças intelectuais. Vamos chamar isso de balanças intelectuais. Você não vai colocar a palavra de Deus na balança intelectual, se você querer de coração. Você quererá de coração. E se querer de coração, Deus será obrigado para fazer alguma coisa. E não só obrigado, porque é o desejo dele de cumprir a palavra dele. Aquele que pedir, Deus é obrigado para lhe dar o que ele pediu, porque é ele que prometeu. Aquele que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, se querer de coração, vai ser dado o Espírito Santo. Mas se querer intelectualmente, Deus não é obrigado para aquela pessoa. Meu Deus. E ele diz, vê intelectual. Essa é a razão pela qual as pessoas não são curadas. É porque elas apenas têm uma visão intelectual disso. O que a mente concebe? Mas a mente vai raciocinar. A mente dirá, não pode ser. E eu não sou melhor. Está vendo? É o que a mente dirá. Que Deus possa nos ajudar. Esse é um assunto bem profundo, que pode nos levar a um destino errado. E ele diz, tudo bem, o que Satanás faz? Ok, vamos ver essa parte aqui, gostei muito. Segundo selo, parágrafo 209. Talvez, se você também puder ir procurar e ver, não seria mal. E ele diz, tudo bem, o que Satanás faz quando ele faz? O que Satanás faz quando ele faz isso? Quando ele se torna encarnado entre o povo. Esse é o dever ser astuto. Quando o diabo
entra no meio das pessoas, se torna carne. É seu dever ser astuto. Ele é astuto. Procure na Bíblia e me mostre onde Deus alguma vez lidou com pessoas intelectuais. Procure na Bíblia e me mostre onde Deus alguma vez lidou com pessoas intelectuais. Procure e veja se não são sempre os intelectuais que estão possuídos pelo diabo. Ei, meu Deus! Procure e veja se não são sempre os intelectuais que estão possuídos pelo diabo. Está vendo como o diabo sempre trabalha com o intelectualismo? Porque o próprio diabo é intelectual. Ele arrazoa. É por isso, na maioria das vezes, na escola, você é ensinado para resolver questões que talvez algumas questões não tem nenhum enquadramento em nenhum lugar. À medida em que você vai seguindo esse caminho, se torna cada vez mais um forte descrente. Um descrente intelectual bem forte. E é isso que o irmão Branham está dizendo aqui, que o diabo, na maioria das vezes, são esses intelectuais que são possuídos por diabo. É uma palavra forte, mas é verdade. É o profeta dizendo isso. Segundo o selo 209. Aí está a razão pela qual as pessoas não chegam onde deveriam estar. E isso se torna uma concepção mental de Deus. Mas quando essa concepção mental você o crê por uma fé intelectual, mas isso não resolve. Tem que ser uma experiência de novo nascimento, onde sua fé é trazida para baixo, neste compartimento aqui no coração, no lugar santo dos santos, onde Deus habita na alma humana. Tem que ter uma experiência de novo nascimento, onde sua fé é trazida para baixo neste compartimento aqui. E não importa como pareça, a fé diz que é assim mesmo. Independentemente de quão impossível a coisa pareça, desde que a palavra de Deus, você quererá se tiver a fé proveniente da alma. Agora, e ele diz aqui, agora, não seja emocional, tenha fé. Suas emoções nunca construirão. Sim, muitas das vezes as pessoas entram, emoções, saltam, gritam, apesar de que por gritar pode atingir níveis para poder crer. Ser emocionado, vão nesses sítios onde as pessoas são agitadas, a cabeça caem, começam a rolar no chão, falam nesta língua e naquela aprende o que ouve os outros a falar. Tudo isso é emocional. E ele diz, tenha fé, suas emoções nunca construirão. Elas construirão uma fé material, intelectual, mas nunca construirão uma fé no seu coração. Deixe a palavra descer. Deixe a palavra descer da mente para o coração. Talvez é aqui onde é importante, tão importante meditar.
ler a palavra de Deus, meditar e deixar a palavra descer no coração para ser una com você. É aqui onde, se o profeta diz, deixa a palavra descer, quer dizer que há uma via, há uma maneira para deixar a palavra de Deus descer no coração. Que Deus possa nos ensinar a todos nós, para termos graça suficiente de deixar a palavra descer no coração. Na maioria das vezes nós sabemos que estamos a viver no fim. E às vezes pode ser uma questão intelectual. E quando se chega para agir, começa a fazer programas que mostram que a pessoa não crê de coração que realmente está vivendo no tempo do fim. As suas obras vão mostrar que você ainda tem um pensamento de que isto aqui ainda vai continuar. É aqui onde o irmão Branham dizia que as pessoas pregavam o fim e talvez construir a igreja tão grande, vasta, às vezes desnecessária. E aquilo ia mostrar que as pessoas pensam que ainda estamos aqui. É uma fé intelectual. A fé intelectual não traz você a um nível onde as coisas são como que reais. Deixe a palavra descer no coração. Se você deixasse essa fé intelectual descer através do cérebro para o coração, então ela se torna uma realidade com um novo nascimento. Ali está você. As águas de separação. Se você deixasse essa fé intelectual descer através do seu cérebro para o seu coração, então ela se torna uma realidade com um novo nascimento. Então ela permanecerá ali ancorada para sempre. Meu Deus, tenho que terminar. Ó Pai Celestial, Senhor, nos mostrando essas riquezas insondáveis de Cristo, a quem está a ser guiado por esta fé intelectual e não está ciente, e nem se sabe sequer se há uma separação, a pessoa não está ciente de que há essas duas maneiras de querer, intelectualmente e de coração. E sempre o profeta tentou ajudar as pessoas para que cresçam de coração. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, tu que disseste que Elias viria, poderia restaurar a fé dos filhos para os seus pais. Se os nossos pais quereram de coração, não limitaram por querer intelectualmente, ajuda-nos também, ó Pai, para que possamos querer de coração. Que possamos ter graça, Senhor, de deixar a palavra para descer, sair da mente, até afundar naquele terceiro cômodo e se ancora internamente, para que não possamos mover dela independentemente. Quando estivermos em apuro, aquela palavra nos segurará. Quando formos tentados, quando formos testados, quando alguma coisa
acontecer na família, no serviço, seja lá onde for, a fé ancorada na alma nos dará uma saída. Ajuda-nos, ó Pai, tenha pena de nós. O que vai valer, Senhor, pararmos, pregar e se sacrificar enquanto que estamos a fazer isso intelectualmente. E chegar o dia em que vamos sair deste lado, intelectualmente com uma esperança de que serei recebido, e chegar e ser repudiado, porque a fé limitou-se por ser fé intelectual. Ó Deus, como vimos, ó Pai, que a metade da igreja, ou mais do que metade, simplesmente se limita por querer em Deus intelectualmente, não de coração. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos ter graça de querer e de coração. Basta da gente querermos intelectualmente, porque não produz nenhum fruto. Dê-nos essa fé proveniente de coração, possa nos dar graça suficiente de sentarmos, meditar até que chegamos a uma conclusão de que isto aqui é a palavra verdadeira de Deus, imutável. Que ela possa ancorar em nós e produzir segundo a sua espécie. Porque realmente estamos cientes de que quando uma semente ainda está nas mãos do agricultor, não pode germinar, não pode produzir nada. É como uma palavra que está ainda na mente, a fé intelectual não produzirá nada. Mas quando a fé desce até no coração, o assunto está consumado. Queremos ser esse tipo de igreja que Deus espera, uma igreja que crê de coração. Tire, Senhor, toda a nossa brincadeira, todo o nosso arrazoamento, tudo que tenhamos estudado, aprendido, arrazoar, investigar, pôr na balança a palavra, julgar a palavra, que todas essas coisas, ó Pai, possa ser dissipada de nós. Que possamos deixar a palavra descer no lugar santo dos santos e ali ancorar. Fará isso, ó Deus, para cada um que nos ouve. Senhor, como foi dito, que sem fé é impossível agradar a Deus. Certamente não temos como lhe agradar pela fé intelectual. Somente quando queremos de coração é quando podemos lhe agradar. Ensina-me, ó Pai, ensina-me, ensina-nos deixar, termos graça para deixar a palavra, para sair da mente e descer nos nossos corações. Concede isso, ó Pai, por honra, glória e ações de graça, a Ti serão dadas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória te peço. Amém. Meu Deus, que Deus já abençoe. Amém. Já chegamos ao fim do nosso vídeo.